Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos. Eu sou Admito Souza Costa e vou estar orientando vocês aqui durante esse nosso projeto, que é o projeto MAT, né? E tem como objetivo fundamental, agora, com o projeto pioneiro, estar passando um curso de aritmética. Então, vamos começar logo a aula para a gente não perder mais tempo, tá? Então, a matemática, você pode concordar com uma ciência da análise exata e ela é muito importante no nosso dia a dia e para as coisas do nosso cotidiano, né? Realmente, um ato mais simples de contar até o ato mais complexo, por exemplo, de a gente poder construir, por exemplo, edificações, né? E fazer o mundo que é hoje graças à matemática. Então, para começar a nossa aula, eu gostaria de comentar algumas ramificações da matemática para vocês terem um pouco mais de ciência de algumas palavrinhas, como aritmética, álgebra e geometria. São palavrinhas que remetem a ramos da matemática, que é importante saber seus significados, para, às vezes, compreender de que fato aquela aula, aquele conteúdo está direcionado para que ramo da matemática. Então, de forma bem resumida, né, o nosso curso é focado em aritmética. A aritmética, acho que é mesmo interessante a gente começar a comentar sobre a significado da palavra, entender uma coisa assim, chamada etimologia. Etimologia é uma estrutura da língua portuguesa, uma área da gramática lá, que estuda a origem as estruturas das palavras, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda, por exemplo, biologia, a gente tem a primeira abordagem em relação a isso, como, por exemplo, bio, né, que é vida, e logia, que é estudo, então, estudo da vida, né? Então, por exemplo, física, a gente estuda na introdução da física, que física significa do grego, physis, que vem de natureza, ou seja, é uma área da ciência que vai estudar os fenômenos da natureza. E aí a gente tem outras áreas da construção de etimologias, e na matemática, me para pensar assim, qual área que focaria para entender as funções, as estruturas, como se constituem os números, por exemplo, né? Qual área que cuidaria dos números, da teoria dos números, né? Essa área é a aritmética. Não, infelizmente, não é a numerologia, tá? Acho que seria mais fácil de compreender, mas arit vem de número e métrica de medida, ou seja, medir os números, né? Estudar os números, né? Então, a aritmética é número, ou seja, você, desde o fundamental até agora nesse curso aqui do ensino médio, e por diante, pode servir como base. Apareceu o número, a gente entrou sempre em contato com o número, né? Sempre em operações, por exemplo, de adição, subtração e assim por diante. Então, apareceu o número e operações, ou seja, adição de mais, subtração de menos, divisão, multiplicação. Apareceu essas operações, potência, radiação, logaritmação e assim por diante. Apareceu o número e alguma operação é aritmética. E aí, nosso foco do nosso curso é sobre isso. Agora, outra ramificação é a álgebra, que a álgebra vem de recombinação, né, de balanceamento, de buscar o equilíbrio, né? E a álgebra significa assim, essa ideia de equilibrar. Então, a gente estuda mais funções, né, equações, né? Então, tem esse intuito, né? Matrizes, vetores, então a gente tem essa ideia de sempre estar balanceando e estar encontrando alguma coisa, mas acho que o que caracteriza esse ramo é a utilização de incógnitas. Então, apareceu, por exemplo, um X, um Y, e assim por diante, mas junto com os números, né, vai ser uma configuração mais para a área de aritmética, não, desculpa, de álgebra, que vai precisar de aritmética, obviamente, né? Porque no lugar do número, a gente está colocando uma letra para a gente tentar encontrar ali um valor ali que encaixa naquela propriedade. Em seguida, tem geometria, que geo vem de terra, e metria de medida, né? Então, as medidas da terra, das formas da terra, ou seja, comprimento, área, volume, a gente estuda geometria plana, espaciais, por diante, tudo vai tratar sobre medições, né? Relações, e assim por diante, teoremas, a gente vai ver mais lá em geometria. Então, nosso foco do nosso curso, inicialmente, é estudar a aritmética, porque ela vai ser a base, né, a cabeça para outras ramificações. E tem um pouco mais de facilidade nessa área, você já conseguir dominar bastante os conteúdos da matemática. Então, para esse começo aqui de aula, eu gostaria de comentar aqui sobre a introdução da matemática. Então, para iniciar aqui, eu vou compartilhar a tela. Então, vou passar aqui brevemente, aqui, comentando um pouco sobre a história da matemática, tá?
para mim não poder ficar, por exemplo, me alongando muito, tá bom? Que a história da matemática é muito densa, tem bastante coisas muito interessantes, mas eu vou comentar aqui com vocês, vai estar se relacionando àquilo que constitui o nosso sistema numérico que atualmente, né? Então, nosso sistema numérico que a gente conhece hoje em dia, né, que a gente fala contas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente usa esses dígitos para mostrar a passagem e a complexidade tão completo do nosso sistema numérico que a gente utiliza hoje em dia, e mostrar que não surgiu de um dia para outro. Então, vou contar um pouco dessa história e fazer da forma assim uma analogia. Então, a matemática, também além de outras áreas científicas, do conhecimento, elas surgem, de certa forma assim, por curiosidade, por uma ideia, né? Por um questionamento, por uma necessidade. Essa palavrinha-chave para entender o fluxo que a gente vai ver aqui, da passagem da criação da matemática em si, é por necessidade. A gente vai ver isso durante aqui essa introdução. Então, por exemplo, assim, se eu quero inventar um carro, por exemplo, eu não vou falar assim, vou inventar um carro. Você tem que pensar em alguma coisa por necessidade. Por exemplo, eu preciso me locomover a distâncias, com maior velocidade e a nível terrestre. Então, tudo mais a partir de uma ideia e de uma necessidade, porque, às vezes, por exemplo, antes de ter invenção do carro, por exemplo, a gente tinha a tração por cavalos, né? A gente teria que andar a pé, ou andar por bicicleta. Então, tipo assim, a gente teria que inventar, às vezes, os mecanismos da época não eram suficientes, né? Bom, por exemplo, os aviões, por exemplo, que eles precisavam, por exemplo, fazer relações, por exemplo, com os países, né? Então, a gente precisou inventar, precisou criar alguma coisa, alguma ciência por necessidade. Então, por exemplo, atualmente a gente está fazendo a vacina do Covid, por quê? Né? Isso não é necessidade. Por exemplo, não ia fazer vacina se não tivesse Covid. Não precisaria. Então, tipo assim, o ser humano, tudo que ele faz é por necessidade. Então, logo, logo, vou comentar com vocês assim, que nosso sistema numérico é o mais completo, que já está mais de 700 anos aí, desde a sua maior difusão, mas desde a sua criação tem mais de 1.700 anos, né? Então, é um sistema assim, que já está há bastante tempo, mas não significa que ele é o mais completo ou mais complexo, né? Não se necessariamente, sei lá, amanhã ou daqui a algum tempo vai precisar de alguma propriedade, por exemplo, para estudar algo a mais que às vezes o nosso sistema numérico não é o suficiente. Então, atualmente, ele está servindo bastante, né? E serviu bastante tempo, né? Às vezes tem muitas teorias aí que conseguiram se ramificar braços nesse sistema numérico. Então, vamos fazer uma pequena introduçãozinha, então. Então, como vai surgir, então, esse questionamento? Então, isso vai surgir, então, há muito tempo atrás. Isso vai ter mais ou menos em torno ali de 1500 anos antes de Cristo, mais ou menos ali pelo Mesolítico, Neolítico, né? Na Idade das Pedras, né? Na pré-história, a gente vai ver uma necessidade muito básica que a gente acho que a gente vai ter mesmo se posicionar em relação a isso, né? Quando a gente está aprendendo, a primeira coisa que a gente aprende matemática, não está no fundamental, por exemplo, primeiro ano, segundo ano, é aprender a contar. Ou seja, isso é uma necessidade muito nata. Então, por exemplo, nesse momento, então, por exemplo, lá que os homens começaram a representar as coisas que eles viam à sua volta, né, do seu ambiente, aquilo que é natural de se ver, e tentar representar isso, por exemplo, com artes rupestres, por exemplo, ou com riscagem, né? Então, uma coisa mais fundamentais que vai nessa necessidade é a gerenciação, por exemplo. Eu pesquei tantas coisas, vou imaginar tal coisa, né? Então, ou seja, eu cacei isso, né? E, às vezes, por exemplo, eu posso fazer uma pintura rupestre, por exemplo, representando quantidade por exemplo, de búfalos que estavam correndo, por exemplo, né? Então, surge uma necessidade de contagem. Então, essa necessidade é muito fundamental. Então, os primeiros registros que a gente vai encontrar, às vezes, essa contagem é representada, por exemplo, por tracinhos, por exemplo, assim, 4 tracinhos, né? Então, a gente vê muito, por exemplo, em filme de prisão, os prisioneiros ficam riscando as paredes dessa forma aqui para representar a contagem, né? Então, o patrão aqui passou 10 dias já. Então, foi uma representação ali para poder fazer contagem. Então, às vezes, criação do calendário, dos horários, né? Então, tudo isso precisa de contagem, né? Precisa de matemática. Então, a gente também vai ver também que, às vezes, os egípcios, né? Utilizavam, por exemplo, faziam nós, por exemplo, nas cordas, por exemplo, para representar as quantidades. Aí a gente vai ver também, por exemplo, que às vezes eles pegavam os ossos, por exemplo, e riscavam nos ossos para representar quantidades, né?
Então, a gente vai ver que a contagem ela é uma coisa muito fundamental. E isso que eu comentei, por exemplo, de fazer riscos, né? Eu acho que chega a ter um hábito muito comum. Eu, principalmente, quando estava aprendendo a fazer, por exemplo, contas de soma, né? Por exemplo, quanto que é 5 mais 11, né? A criança está tentando aprender ainda, né? E ela vai lá na hora da prova, por exemplo, ela vai lá na mesa, por exemplo, e fica riscando, por exemplo, lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Sabe quantos tracinhos tem para você colocar na resposta, né? Então, isso até ser uma coisa comparativa, né? Que eles faziam, o que a gente também faz também para começar a aprender. Então, isso deve ser um reflexo paralelo em relação a isso. Beleza. Depois, de certo tempo depois, né, que o homem deixa de ser mônade, começa a virar sedentário, né? Começa a constituir uma civilização, né? Começar a gerenciar uma população, por exemplo, ou começa a fazer plantações, ou desenvolver pecuária, por exemplo, a gente vai ter uma necessidade de gerenciamento, ou seja, onde a contagem exerce um papel muito importante. Porque como eu posso saber a quantidade de pessoas que tem e quantos recursos que eu tenho? Porque eu preciso de quantidade, de quantitativo, né? De saber como eu posso gerenciar dessa forma, né? Então, por exemplo, para às vezes não ficar muito fazendo muitos traços, por exemplo, começar a utilizar elementos da própria natureza para representar os elementos da nossa volta. Então, por exemplo, você tem a típica imagem, por exemplo, de um pastor, por exemplo, que ele está lá com sua manta, né, com seu cajado, e é uma imagem clássica, ele carregando, por exemplo, sua cintura, um saquinho. E esse saquinho é um primeiro processo ali, elementar, utilizando ferramentas à nossa volta para poder apresentar a contagem. Então, por exemplo, como é que eu vou saber se eu deixar um rebanho sair para poder pastar? Eu vou saber se todos eles voltaram, né? E já se não existia um sistema para falar assim, aquele é 1, 2, 3, eu tenho 10. Eu vou saber, não existia um sistema naquela época. Então, para poder fazer esse processo de contagem, eles utilizavam, por exemplo, elementos, por exemplo, como pedras, como, por exemplo, uma pedrinha representa uma ovelha, então já faz uma comparação, ou seja, se eu tiver, por exemplo, 10 pedrinhas no meu saco, à medida que as ovelhas estão voltando, eu vou tirando as pedrinhas do saco, ou seja, 10 ovelhas saíram. Cada uma entrava dentro do celeiro e eu ia lá e tirava as pedrinhas. Se o saco ficava vazio, obviamente que todas as ovelhas voltaram. Então, essa é um dos primeiros processos de contagem que existe. E, beleza, então a gente consegue imaginar assim, durante muito tempo, não, né? Então, às vezes, durante o próprio dia do comércio mesmo, e só tinha processos de troca, né? Então, às vezes, a vida não tinha mais muita necessidade de fazer contagem, como a gente faz hoje em dia com dinheiro, né? Com a moeda. Mas, por esse processo, então, foi desenvolvido por causa de uma necessidade. Então, ele desenvolveu um sistema numérico e uma contagem, ou seja, eles começaram a desenvolver esse processo. A partir daí, a civilização vai prosperando, né? Ela vai entrando em guerra, vai expandindo o império, né? Então, aquele pastor, por exemplo, lá que tinha 10 ovelhas, por exemplo, pode chegar um momento lá que ele vai chegar, por exemplo, a 70. E não é interessante, por exemplo, eu carregar, por exemplo, 70 pedras no meu saquinho, por exemplo, ou 100 pedras, por exemplo, para falar que eu tenho só essa quantidade de ovelhas. Então, um no outro, depois da contagem, a gente vê um próximo passo, que é o agrupamento. Ou seja, ao invés de eu representar, por exemplo, uma quantidade de ovelhas, por exemplo, vamos supor que eu tenha, colocar aqui 10 pedrinhas, né? Para representar a quantidade de ovelhas que eu tenho. Não é mais fácil, eu, em vez de carregar 20 pedrinhas, eu simplesmente pegar uma pedrinha um pouquinho maior e falar que essa pedrinha, por exemplo, de cor diferente, ela vai lá, essa pedrinha, então, um pouquinho maior e de cor diferente, vai representar 10 quantidades. Ou seja, quando eu chegar a 10 pedrinhas pequenas, eu posso substituir isso tudo por quê? Uma pedrinha grande amarela. Ou seja, se eu falar assim, olha só, eu tenho 2 pedras amarelas. Você fala assim, então, você não tem 2 rebanhos. Não, eu tenho 2 pedras que representam cada uma 10 quantidades. Ou seja, eu tenho 20 ovelhas, por exemplo. Então, é mais fácil, por exemplo, então, o exemplo que eu comentei, ao invés de carregar 70 pedras, né, vai fazer carregar 70 pedrinhas de cor diferente. Ou seja, criou uma necessidade, né? Óbvio, vai carregar. Mas imagina, se tem 1000 cabeças de gado, vai carregar 1000 pedras para representar essa grande quantidade, né?
mais fácil carregar, por exemplo, só 100, mas aí continua fazendo mais agrupamentos. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, pega outra pedra um pouquinho mais diferente, uma azulzinha, por exemplo, assim, isso aqui vai representar 100 cada pedrinha azulzinha. Então, você vai conseguir agrupar essa grande quantidade em apenas uma simbologia, um elemento, por exemplo. Isso faz muito paralelo com o que a gente faz hoje em dia. Vamos lá. Então, esse processo, então, ele vai durar até mais ou menos, essa ideia de agrupamento vai continuar, mas, tipo assim, a ideia de utilizar elementos da natureza para representar quantidades vai se alterar a mais ou menos em 3.500 anos antes de Cristo, que é um marco, tanto na história da matemática, mas como um marco muito significativo na história mesmo, dentro da cronologia da história humana. Porque em 3.500 anos antes de Cristo, a gente tem um grande marco que é o quê? A criação da escrita, que é a escrita cuneiforme dos povos suméricos lá na Mesopotâmia. Ou seja, eles começaram a criar um sistema de representação, que às vezes pode representar pela escrita, né? Vamos dizer, esse marco que tem, às vezes ele vai conseguir, a partir desse marco, representar o quê? As coisas à sua volta, os elementos, as coisas ali, no objeto eu consigo representar por um símbolo, às vezes a comunicação eu consigo representar por outra maneira, e às vezes eu passando essa informação, a pessoa consiga ali entender o que está sendo escrito ali e compreender a mensagem. E a contagem não podia deixar para trás, né? Então, é muito mais fácil eu carregar uma folha de papiro ali, né, representando ali um símbolo, né, de quantidade, do que simplesmente carregar pedra, ou seja, uma necessidade novamente. Então, eu vou contar com vocês aqui como é que era escrita e os grupamentos, para você começar a entender como é que se forma as contagens e começar a relacionar o nosso sistema numérico. Então, a gente vai ver, então, a partir da escrita, os povos começaram a se desenvolver, né? A contagem, cada uma é diferente, cada civilização adotou um método de contagem diferente. Eu vou contar aqui algumas para vocês, né? E relacionar um pouquinho sobre a nossa. A primeira que eu gostaria de comentar é lógico que é dos babilônicos, né? Que eram quem fizeram parte da Suméria, que inventaram a primeira escrita, né? Os babilônicos, eles agrupavam de 60 e 60. O que significa agora na escrita essa ideia de agrupamento, né? Essa ideia de agrupamento é o seguinte: nosso sistema numérico, nosso sistema de contagem é um sistema posicional decimal. Logo, vou entrar mais em detalhes em relação a isso. Mas você precisa entender essa ideia de decimal de 10. Ou seja, a gente conta, essa ideia foi criada a partir das contagens dos dedos, ou seja, a gente conta até 10. Então, né, seria diferente a gente criar um sistema que utilizaria as próprias ferramentas do ser humano, por exemplo, a mão, por exemplo, do próprio ser humano. Então, por exemplo, a ideia é o seguinte, essa ideia que eu quero passar para vocês de agrupamento funciona da seguinte maneira. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3, eu conto 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois de 9, como nosso sistema é decimal, significa que eu vou agrupar de 10 em 10. Ou seja, eu só paro de contar até 9 quando eu chego em 10. E o que eu faço? Eu repito a conta, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parou no 9, ou seja, vocês viram aqui que eu utilizei 10 símbolos, que é o quê? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem 10 dedos, tem 10 símbolos, tá? Tem 10 dedos, tá? Mas a ideia é que não é 10, você conta a partir do 0, porque o 0 também é um dígito, né? Então, chegou no 9, se você já fez um grupo de 10 elementos, você para de contar e vai lá e agrupa. Ou seja, você vai lá e coloca lá 20. E repete a contagem, ou seja, 0, 1, 2. Então, a ideia que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte: a nossa maneira de contar é até 10, parou, coloca um símbolo fixo, por exemplo, nesse caso aqui é o 2, e conta de novo, até chegar no máximo, aí ela passa para 30. Aí chegou no máximo, passa o número e conta até no máximo, vai ficar com 49, chegou no máximo, conta de novo, faz um símbolo maior e conta de novo. Então, essa ideia que eu ia passar para vocês. Conta até o limite, faço um símbolo e repito o símbolo. Ou seja, essa ideia vai ser só de símbolo. Então, a gente agrupa o quê? De 10 em 10, sistema decimal.
Só que os babilônicos eles agrupavam de 60 em 60, ou seja, um sistema sexadecimal, ou seja, de 60 em 60. O que significa? Ou seja, quando der 60, faz um símbolo e repete o símbolo novamente contando até 60. Que a gente faz até 10, ou seja, chegou a 10, faz um símbolo, conta de novo até 10, mais uma dezena, mais uma, quando até 9 unidades, depois mais uma dezena, mais uma 9 unidades, mais uma dezena, entendeu? É esse ciclo. E aqui não, este contava até 60, parou, no caso seria dezena, mas no caso não é uma dezena, né? Chegou a 60, mais um símbolo, repete de novo. Mas por quê? Como eu comentei, no sistema decimal, a gente conta até 10 em relação à contagem dos dedos. Mas os babilônicos, eles contavam de outra maneira diferente. Eu vou mostrar para vocês qual é essa relação. Porque ele tinha uns 60 dedos para contar ali, parou, falou 60, repete de novo. Não faz isso. Vou mostrar para vocês aqui. A contagem babilônica é muito interessante, e até interessante para quem está começando a estudar matemática, já que vai ter mais espaço para contar nos dedos do que simplesmente sair riscando a mesa, né? Que você vai ter, de certa forma, assim, 12 possibilidades para você sair contando. Vou mostrar para vocês. Vamos tentar precisar explicar muito. Vamos demonstrar. Vamos lá. Os babilônicos faziam assim, a contagem deles. Ele pegava uma mão e pegava outra. A mão que ia contar, então, é a mão da esquerda de vocês, né? Você está vendo aqui que cada dedo, contando sem tirando o dedão, que eu vou explicar depois, tem 3 partezinhas. Ó, então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Ou seja, aqui, o dedão não tem porque ele é só dividido em 2, ó. 1, 2. Então, a gente ignora ele. Beleza. Então, eu contava assim, vamos pular que eu estou contando meu rebanho, por exemplo. Falava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chegou no 12, a outra mão que não está contando, levanta o dedo. Ou seja, esse dedo aqui é um agrupamento de 12, certo? Assim de agrupamento. Então, levantei um dedo, significa que contei até 12. E conto de novo. Aí seria o caso, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mais 12. Então, levantei mais outro dedo. Então, se eu falar assim, ó, eu tenho essa quantidade de bois, por exemplo, lá na Babilônia, por exemplo, eu tenho 2, ou seja, na mão direita, por exemplo, ele tem 24 bois, por exemplo. Então, essa seria a representação. Aí eu vou contando até encher a mão direita todinha, levantando os outros os dedos. Então, se eu estou contando até 12, eu vou levantar 5 dedos, então vai ser 12 vezes 5, que é 60. Então, é assim que eles contavam, de 60 em 60. Então, tem gente que tem um método de edição interessante, né? Então, vamos voltar aqui. Certo, nós agrupávamos de 60 em 60. E na representação simbólica, eles faziam assim, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chega no 9, faz um agrupamento para representar o 10. E a conta de novo. 1, 2, 3, e assim por diante. Aí fazia vários peixinhos desses aqui, representando 10 quantidades, até chegar no 60. Ou seja, eles só poderiam fazer um novo símbolo quando ele chegasse no limite máximo. Então, por exemplo, se eu quiser, eu chegava lá, por exemplo, e colocava lá, então, um símbolo um pouco maior, para representar aqui esse símbolo maior, que é menorzinho do que 1, por exemplo, ele representa 60. A gente vai comentar para vocês aqui em relação a isso, daqui a pouquinho. Outro sistema que eu vou mostrar para vocês, né? Mas essa é a ideia que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Cada um por uma unidade. Eles contavam de 60 em 60, ou seja, de 60, parava, fazia um símbolo para 60 que cada medão, contava de novo. Então, por exemplo, se eu quisesse representar, por exemplo, 60, eu teria que colocar o símbolo. No caso, seria fácil, né? Aqui é 60. Aqui então, são dois grupos, são dois símbolos que representam o quê? 60 mais 60, 120. Então, se eu quiser representar 120, eu só fazer esses dois símbolos. Só que
A desvantagem, eu vou comentar logo, a desvantagem em relação a isso é que não existia um símbolo para representar 120. Então, por exemplo, se eu faço, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, aqui a calculadora, vou falar uma ideia para vocês. Posso supor, por exemplo, que eu quero representar, por exemplo, que eu tenho 540, por exemplo, plantas, sementes que eu vou plantar. Para representar na representação babilônica, eu teria que fazer o quê? 60 vezes 9 é 140, ou seja, eu teria que fazer 9 símbolos desses grandãos para representar apenas 540. 8, 9, né? Ou seja, você teve que contar cada um e multiplicar de qualquer jeito. Mas como eu disse, agora, em relação ao sistema, é muito mais usual eu representar apenas dessa maneira aqui do que simplesmente por vários traços, né? E aí tem outras civilizações, por exemplo, que faziam agrupamentos menores que 60. Vou mostrar agora para vocês aqui, que é o agrupamento numérico dos maias, dos povos maias. Os maias foram os primeiros povos a introduzir a ideia do zero, né? Eles representavam, por exemplo, como uma concha, né? Uma concha de tartaruga, né? O casulo de uma tartaruga, por exemplo. Ou seja, uma tartaruga. Não, desculpa. Eu confundi, desculpa. Essa representação aqui não é de tartaruga. Né? Essa daqui representa de um casulo mesmo. É de um casulo onde a borboleta sai e fica vazio. Ou seja, ser vazio é zero, né? Quando os primeiros a introduzir a ideia do zero, tá? Aí tem outros povos também que representavam o zero de outras maneiras. Por exemplo, os hindus representavam como o vazio do ábaco, por exemplo. Então, falavam que a representação era um ovo, quando nascia, né? Ou seja, a ideia do hindu para o zero é que o ovo, após nascer, por exemplo, o pintinho, por exemplo, o ovo ficava vazio. Mas quando ele nasceu, deu origem a 1, ou seja, nasce e inicia uma contagem, né? Então, fala que como se o 1 surgiu, ou seja, atrás dele tinha alguma coisa ali que estava vazia. Então, cada prova tinha sua representação diferenciada. Os maias, vamos comentar dos maias, então. Os maias representavam o quê? De 20 em 20. Mas por que de 20 em 20? Porque eles contavam com os dedos das mãos e os dedos dos pés. Eles contavam de 20 em 20, ou seja, contava até 20, parou, repete o ciclo. Aí, conta até mais 20 e repete o ciclo. Então, eu vou mostrar para vocês como eles representavam isso na escrita, né? Vou fazer o quê? Cada bolinha representava. Então, a bolinha vai ser bem feita, mas só para a gente poder ter uma ilustração. Então, aqui, por exemplo, aqui ele tem 4. Se agrupava de 20 em 20, eles faziam subagrupamentos que eram de 5 em 5. Por quê? Então, só eu conto até 1, 2, 3, 4, 5. Uma mão. Deu uma mão, eu faço o quê? Uma barra. Ou seja, uma barra já representava que eu contei uma mão inteira, por exemplo. Aí eu vou lá e conto com outra mão. 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá e faço outra barra. Eu contei com as duas mãos. Vou contar com o dedo dos pés. 1, 2, 3, 4, 5. Então, achei que até o 5. Fechou. 1, 2, 3, 4, 5. Com o outro pé. Fechou. Então, esse aqui era o agrupamento máximo que os maias faziam. Ou seja, se cada barra representa 5 quantidades, eu só tenho prova até de 20, né? Ou seja, eu fazia 4 barras, 4 vezes 5, 20. E aí, fechava. Aí, normalmente, a relação à desvantagem que eu comentei anteriormente. Vamos supor, por exemplo, que... Vamos pegar, por exemplo, aqui. Vou exagerar um pouquinho. Aqui. Vamos supor, por exemplo, que eu vou contar, por exemplo... Desculpa. Vamos supor, por exemplo, que eu vou contar, por exemplo, a quantidade de rebanho que eu tenho. Normalmente, essa é a mesma ideia. Vou lá contar, por exemplo, aí eu tenho 240. Beleza. Só para a representação maia, como o sistema de agrupamento deles é muito pequeno em relação aos babilônios, fica de 60 e 60. Os maias é de 20 em 20. Ou seja, eu teria que fazer 12 símbolos desses aqui. Ou seja, eu teria que fazer esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não, desculpa, tem 5 já. Deixa eu dar uma olhada na tela aqui. 5, 6. 6 vezes 2, 12. Ou seja,
eu teria que encher de barrinha para simplesmente representar a quantidade de 120. Não, desculpa, 240. Nossa, fiquei falando 120 aqui, mas a diminuição é 240. Desculpa, gente. Então, eu tive que representar o quê? 12 barras, cada barra representa 20, para simplesmente representar a quantidade de 240. E para a gente, atualmente, só representa 240, que é mais visualmente mais prático, porque a pessoa teria que certificar que teria 4 barras em todas as figuras, e aí ela teria que contar quantas figuras tem. Então, ela vai lá, confere tudo, e ela vai poder ter certeza que tem 120. Então, ou seja, se for apresentar grandes quantidades, esses sistemas numéricos a gente teria que fazer muitos símbolos para simplesmente só representar uma quantidade que não tinha hoje em dia, muito mais fácil, mais virtual, um símbolo mais prático, mas vamos chegar lá ainda. Beleza. Então, chegou a escrita, modernizou esse processo todo, e aí, sem me aprofundar muito ainda na questão da história da matemática, eu vou comentar aqui sobre alguns processos assim que foram, foram se desenvolvendo para fazer, por exemplo, para poder surgir o símbolo que a gente conhece, por exemplo. Isso aqui é o 9. O 9 representa o quê? 9 é a quantidade de alguma coisa. Mas isso aqui é um símbolo que a gente olhando, a gente consegue identificar que isso aqui representa 9 quantidades. Entenderam? Isso aqui é um símbolo. É um número também, mas esse aqui é um símbolo que a gente consegue interpretar. Lá, esse aqui eu já sei. Por exemplo, pelo símbolo mesmo que a gente consegue descobrir se tem muita coisa ou se tem pouca coisa. Por exemplo, se eu colocar esses dois símbolos, eu falo assim, ó, entre esses dois símbolos, qual desses dois símbolos aqui tem mais quantidade? Você já consegue interpretar, porque você tem mais interpretação, tem a interpretação que o 9, por exemplo, representa maior quantidade do que em relação ao 3. Então, ele consegue já ter uma distinção apenas pelo símbolo, do que eu simplesmente, por exemplo, lá, que eu faço, por exemplo, igual a apresentação, por exemplo, é, cada barrinha representa isso. Vou fazer, por exemplo, pela representação mais desses números, né? Cada barrinha representa assim. Então, eu faço o quê? 4 bolinhas, né? E aqui o 3 seria só apenas 3 bolinhas, certo? Ou seja, isso que a gente está vendo aqui embaixo também é um símbolo. Ou seja, a pessoa que vai ver aqui também consegue distinguir o que tem mais e o que tem pouco, entenderam? É tipo assim, a gente tem símbolos que representam uma certa quantidade, sinceramente, a gente fazer, por exemplo, muitos símbolos, por exemplo. Não, por exemplo, na babilônica, teria que fazer vários tracinhos aqui. Esse aqui é mais. Deixa eu só pensar uma coisa episódio. Pronto. Então, tipo assim, é uma representação visual, o número tem essa vantagem de ser um pouco mais simples de ser interpretado. Beleza. Então, como a gente passou por essa ideia. Aí, durante o processo da história da matemática, a gente vê que a gente a civilizações vai tentando evitar criar muitos traços, muitas bolinhas, vários traços, por exemplo, para poder representar grandes quantidades, por exemplo, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, que civilizações, por exemplo, como a Grécia, por exemplo, ou como os hebreus, que eles utilizavam, às vezes, o próprio alfabeto, a própria letra do próprio alfabeto, para representar quantidades. Então, por exemplo, para a gente, hoje em dia, só fazer uma alusão, tá bom? Só fazer uma raciocínio um pouco mais elaborado. Então, seria mais ou menos assim, em vez de eu fazer, por exemplo, uma bolinha para representar a quantidade 1, eu falo que simplesmente o meu alfabeto representa o quê? Uma quantidade, certo? Então, por exemplo, o B seria 2, o 3, o 3 seria C, e assim por diante. Então, ao invés de fazer, por exemplo, uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, ou a gente fazer vários tracinhos, né? Pontos babilônicos, né? Então, eles utilizavam os próprios recursos que eles desenvolviam pela linguagem para utilizar na contagem também, né? Então, os gregos e os hebraicos são alguns exemplos de civilizações que utilizavam o próprio alfabeto. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um negócio interessante. Ó, representação.
Então, as letrinhas que a gente vê muito em física, matemática, o alfa, o beta, o gama, o delta, o epsilon, beta, teta, zeta, aqui tem vários símbolos que a gente vê em física, principalmente. Ou seja, que na época deles, eles não apresentavam símbolos, né, que a gente conhece hoje em dia, mas sim quantidades. Ou seja, o alfa é a mesma coisa que o beta é igual a 2, o não até 3, ou seja, um próprio alfabeto para representar as quantidades, né? E aí, então, por exemplo, os hebraicos, aqui, utilizavam o próprio alfabeto para representar o que, então, as quantidades, certo? Então, vamos continuar aqui, então. Então, seguindo, então, por exemplo, né? Então, por exemplo, outra curiosidade, por exemplo, que os egípcios, por exemplo, utilizavam em figuras ao seu redor, por exemplo, um sapo, uma corda, uma pessoa, uma ferradura. Então, vamos ver aqui, por exemplo, os egípcios utilizavam elementos da natureza para representar as quantidades, né? Utilizavam uma ideia elementar ainda de usar tracinhos, mas usavam, por exemplo, uma corda, uma figura de lótus, um dedo para representar 1000 quantidades, um sapo, um homem, né? Aí tem boi, cabras. Então, utilizavam próprios elementos da natureza. Então, a gente vai ver que civilizações diferentes usavam representações diferentes. Então, seguindo, então, a gente vai chegar então, num ponto, então, que chega no Império Romano. O Império Romano, a gente até hoje estuda eles pela sua representação, que os números romanos, que a gente estuda na escola, né? A gente às vezes até utiliza no nosso próprio dia a dia. Qual a grande mudança que os romanos fizeram? Não tem nada de diferente assim, em relação ao que eles utilizavam, né? Já que eles utilizavam símbolos do próprio alfabeto, do alfabeto romano, para representar quantidades. Continuavam utilizando a ideia de alfabeto com números, né? Às vezes, até por essa relação de utilizar as próprias letras para representar quantidades, e misturar isso com a sua própria escrita, criou-se a primeira criptografia, né? Que é a criptografia de Júlio César, né? Que a gente conhece lá então, na história. Então, às vezes, por essa relação de misturar muita coisa, a gente conseguia disfarçar em mensagens secretas, né? Então, é por isso. Então, vamos lá. O que tem um diferencial? A gente conhece bem lá, por exemplo, que não pode dizer, os romanos representavam símbolos mais concretos, a gente fazia vários tracinhos, por exemplo, várias bolinhas, por exemplo, para representar as quantidades, né? E a gente muito bem conhece esses traços, né? Então, um tracinho representava 1 quantidade, o C representa 100, o E representa 1000, e assim por diante. A gente conhece vários símbolos que a gente vê aí, né? Então, uma coisa mais prática, mais visual, assim, isso aqui é assim, tá. Uma coisa que os romanos modernizaram na relação dessa escrita, né? Para não ficar muito bagunçado, criaram um sistema posicional, onde a posição dos algarismos, dos dígitos, né, dos símbolos que eles utilizavam, interfere diretamente no número, na quantidade. Então, por isso a gente vê, por exemplo, lá, que existem diferenças, por exemplo, que é essa representação. A gente sabe que se a gente colocar de um lado, colocar do outro, vai estar sobre, não vai estar subtraindo, ou seja, são quantidades diferentes. Um é 6, outro é 4. Então, a gente consegue, a gente vê, então, que os romanos inventaram, então, uma questão mais prática, mais visual, de que a posição do número influencia diretamente isso. Isso acabou, de certa forma, assim, facilitando que nosso sistema numérico tivesse essa questão também da sua posição, que interfere na questão do número. Então, vamos chegar lá, então. Então, esse aqui é o número romanos que a gente bem conhece, né? Beleza, então, vou contar um pouco da história do nosso próprio sistema numérico e fazer uma relação com o que a gente viu até o momento. Vou fazer uma relação com o contexto histórico e tudo o que se influenciou. Vamos lá. Bem, então, eu posso dizer assim que até pela decadência do Império Romano, a gente está se encontrando no período da história, resumidamente, que é na Idade Média. Então, às vezes, a gente começa a criar também uma noção de
de comércio, tal, né? Na Baixa Idade Média, mas surgiu os burgos, né? A partir dos burgos a gente começa a criar o capitalismo comercial e assim por diante, né? A gente começou a desenvolver a questão do comércio e acontece que seja mais importante ainda. Aí o nosso sistema numérico, como eu comentei, que a gente utiliza hoje em dia, é o sistema numérico, posicional, decimal. Mas, na verdade, outra palavrinha que representa a mesma coisa, nosso sistema numérico dizemos que é o sistema indo-arábico, criado pelos hindus, na Índia, né? Esse país aqui, e difundido pelos árabes, ou seja, pelos povos arábicos, né? Aqui na Península Arábica e assim por diante. Então, a gente vai ver que criou pelos hindus e difundiu pelos árabes, né? Aí, surge mais ou menos, pode dizer assim, que foi surgido pelos hindus há mais ou menos 300 depois de Cristo, mais ou menos nessa data mesmo. Então, a gente vai ver um processo de vida contínuo de desenvolvimento desse sistema, né? Ou seja, é a mesma coisa que a gente está vendo até agora. É um símbolo ali que representa a mesma quantidade, né? Só que eram símbolos diferentes, né? E aí, quando os hindus têm uma relação assim, em relação aos árabes, né? Começaram a aprender esse sistema, começaram a modernizar esse processo. Então, quando a gente chega mais ou menos em 1000, entra na Idade Média, como estava comentando, lá, o Império Romano, a ascensão e o fim do Império Romano, a gente vai vendo, então, nesse contexto da Idade Média, um contexto assim, como eu falo assim, ó, presta atenção, ó, sistema indo-arábico, criado pelos hindus e difundido pelos árabes. Porque nesse período assim, da Idade Média, a gente tem um grande contexto, um grande conflito, que é as cruzadas, que é a tentativa de conquistar o quê? Jerusalém, que ficava na Península Arábica, onde os europeus se mobilizavam para tentar invadir a Arábia, né? Então, a gente tinha esse contexto de ambos os lados se enfrentando, né? Para a conquista de Jerusalém. Então, era um conflito religioso entre os cristãos e os islâmicos, né? Então, a gente vê a importância da cidade em relação à influência religiosa, né? Nesse contexto. E a gente vai ver que os europeus, para poder chutar o inimigo, precisava, então, diz, para você derrotar o inimigo, você precisa conhecer vamos dizer, a sua escrita, a sua língua e a sua contagem. Então, dessa forma, assim, o pessoal que estava estudando os árabes poderem, de forma assim, descobrir coisa nova, assim, tá? Vamos dizer, entender o inimigo, eles começaram a estudar o próprio sistema numérico que eles aprenderam com os hindus, que é o sistema indo-arábico. Então, nesse contexto, então, eu posso dizer, com essa forma assim, com convicção, que o sistema numérico começou a se espalhar pela Europa, né? Tanto pelo conflito que acontecia pelo leste da Europa, né? Por essa região, né? Por essa região. Mas também tem uma parte da história em que os árabes eles passaram pelo norte da África, entraram pelo Estreito de Gibraltar ali pela Espanha. Ou seja, os árabes começaram a se entrar pela Europa, tanto pelo leste e tanto pelo oeste, né? Pelo leste e oeste. Começaram a entrar pela Europa. E um fato interessante para os bem bastante interessante. Esse sistema numérico aqui é maravilhoso. Não tem muita porquê. O impacto que o sistema numérico tem. Aí, beleza. Como está agora em relação assim, espalhamento pela Europa. Mas outro fator muito importante, eu gostaria de comentar, para o sistema numérico, ele é o que é hoje, graças ao contexto histórico, principalmente. Por quê? Você vai entender agora. Depois desse período assim, da Idade Média, assim, até o Renascimento, a gente vai entrar o quê? Em 1500, né? Saiu de 1500 até 1500. Acontece o quê? A Grande Navegações, que é o quê? A saída dos povos da Europa para fazer comércio aonde? Nas Índias, isso mesmo. Ou seja, você está começando a entender a ideia, né? Ou seja, a gente sai aqui, ou a gente tem por esse caminho passando pelo Mar Vermelho, pelo Mar Mediterrâneo, indo na Índia, ou a gente fazia esse caminho aqui, né? Poder chegar nas Índias. Ou seja, a gente vem ensinar a história das navegações. E chegando na Índia, eles vão ter que, para fazer comércio, eles precisam entender qual é o sistema numérico. Sistema indo-arábico, ou seja, criado pelos hindus, né? Então, tinham que aprender, de certa forma, isso, né? E quando eles aprendiam isso, né? Ou seja, olha só que interessante. Se eles passavam pelos Cabo da Boa Esperança, na África, por exemplo, eles chegariam aqui na Índia para aprender o sistema indo-arábico. Se eles viessem aqui
pelo mar Mediterrâneo, eles teriam que passar por quem? Pela Península Arábica, ou seja, sistema indo-arábico. Então, aí, depois disso, a politização de migrações, a gente tem o quê? A exploração, a globalização, né? A custo de colônias, né? Então, a gente vê a Europa aqui se expandindo pelo mundo inteiro, né? Aqui em terras coloniais, né? Aqui nos continentes, ou seja, o que eles aprenderam, eles passaram a passar, né? E, por exemplo, na história do Brasil, por exemplo, a matemática, a gente vê que os jesuítas estavam para os indígenas, os matemáticos, que é o quê? Que eles aprendiam isso também no ensino velho, ou seja, pelo Brasil mesmo, a gente já estava misturando ali, que a gente estava aprendendo ali com os arábicos, ou seja, com essa globalização, essa simbologia que a gente está mais de 700 anos, ou seja, os fatores históricos que influenciaram, queria que ele se desenvolvesse, né, no contexto da Europa, para que ele fosse difundido pelo mundo inteiro nas suas colônias e assim por diante. Então, vamos lá, porque realmente importa aqui nessa questão agora. Então, a gente vê que, então, passando assim brevemente, o que nosso sistema numérico tem de mais complexo, de mais assim, de profundidade, é o seguinte: nosso sistema numérico serve como contagem, óbvio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem o quê? A contagem. Contagem. Se tem contagem, é o sistema numérico. Então, isso já se constitui aqui como sistema numérico. Pronto. O sistema numérico, ele faz agrupamentos? Faz, né? Então, a gente até mesmo estuda em ordens, né? Que é o quê? A posição do número é o quê? É unidade, dezenas, centenas, ou seja, aquela posição, o agrupamento de 10 em 10, né? Igual eu comentei com vocês, né? Então, tem o quê? Tem agrupamento. Agrupamento. Pronto. Nosso sistema numérico é posicional? É, porque a posição do número interfere o quê? Na quantidade em si, igual que a gente aprendeu lá com o Império Romano, né? A gente reconhece que a posição dos símbolos interfere. Então, por exemplo, se eu utilizar os mesmos algarismos, os mesmos dígitos, a quantidade é diferente. Aqui a gente sabe que é 9, mas aqui embaixo é 90. Ah, mas eu usei dígito diferente. Não, porque a posição interfere na quantidade. Beleza, então, é o que? É posicional. 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 E o nosso sistema numérico tem de diferente em relação aos outros sistemas é que, além da posição influenciar, cada posição, ou seja, qualquer posição que eu possa costurar, a posição de eu colocar, ela tem uma quantidade, ou seja, ela tem um fator multiplicativo, ou seja, ela tem uma ordem aí que ela interfere diretamente na resposta, ou seja, ela tem um sistema ordenado, um sistema ordenado. Vou mostrar isso aqui para vocês agora. Agora, explicando melhor por que chama sistema posicional decimal, porque tem um fator multiplicativo em potência de 10, ou seja, decimal. É o seguinte, aí vamos entrar em detalhes sobre em relação a esse agrupamento na próxima aula. Aí a gente vai fazer alguns relacionamentos entre a fluidez do nosso sistema numérico para transformar em outro sistema numérico, por exemplo, o sistema binário. Vou passar para vocês como serve a conversão, mostrar para vocês como em outros sistemas, por exemplo, o octal, o hexadecimal e assim por diante. A gente já viu algumas transformações, a gente viu aqui, por exemplo, os maias com os babilônicos e outras civilizações que vocês podem ver também, por curiosidade. Outra coisa que é interessante é poder para saber esse conteúdo mais na toa, porque aí no Enem, um processo de transformação do sistema decimal para, ou seja, o nosso sistema de contagem para transformar em simbologia maia. Tem uma questão do Enem que caiu isso. Então, às vezes eu acho que essa introdução é importante, só que às vezes chega lá e cai no Enem, ou vestibular, assim por diante. E é conhecimento que agrega, e às vezes isso é interessante, mas a gente vê um pouquinho mais para frente na próxima aula para poder entender melhor a relação como funciona esse nosso sistema. Beleza. Para terminar aqui, eu vou mostrar só a ideia do que a gente vai se posicionar decimal. É o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, o número 90. Vamos pegar 91.
91, não, a gente tem aquela ideia que é o seguinte, nesta posição aqui, nesse quadradinho aqui, é a casa das unidades, né? Unidades. A gente já viu isso aqui muitas vezes na nossa vida. Essa casa aqui representa a casa das dezenas. A gente sabe que unidade é de 1, né? Dezena é de 10, certo? Então, a gente pode dizer que eu não posso representar esse número aqui como 90 mais 1. Não posso seguir essa ideia de 9, representa aqui 9 dezenas, né? Então, é 9 vezes 10, ou seja, 90. E 1 é uma unidade que sobrou, certo? Mas eu vou mostrar ele mais a fundo, onde esse 10 influencia. Eu acho que você deve pegar e colocar uma ideia sobre esse 9 multiplicar com 10 dezenas, né? Ou seja, esse 90 aqui, por exemplo, eu posso dizer que ele é uma coisa que 9 vezes 10 mais... Eu não posso dizer que 90 é uma coisa que 9 vezes 10 mais 1? Posso dizer isso? Não posso? E não posso dizer que esse 1 não é a mesma coisa que 1 vezes 1? Certo, né? Posso dizer que é essa ideia, né? Vai interferir na minha resposta, vai continuar sendo 91. Só que agora eu vou mostrar para vocês onde está o decimal do nosso sistema numérico. Quando a gente vê em potência, a gente vê que o 10, esse 10 aqui, por exemplo, multiplicando com esse 9, é 10 elevado a 1, certo? E esse 1 aqui, por exemplo, aqui está multiplicando com esse 1, eu posso representar esse 1 aqui como se fosse 10 elevado a 0. Porque todo número elevado a 0 é igual a 1, com duas exceções. Mas vamos dizer isso como fosse regra, tá? Propriedade. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Aí se terem mais detalhes em relação a essa ideia, só perguntar que a gente faz uma aulinha de potência. A gente tem aula de potência, mas vocês têm que ter a seguinte ideia. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, é uma coisa que 1 vezes 1 continua sendo 1 para não interpretar a nossa resposta. Essa ideia que eu mostrei para vocês é onde está o nosso sistema decimal. Então, por exemplo, se eu colocar aqui em cima, por exemplo, 9 aqui em cima, eu estou dizendo que é uma coisa que 900 mais 90, esse 900 aqui é uma coisa que 9 vezes 100. Só que não seria a mesma coisa que 100 ao quadrado? Seria a mesma coisa? 100 seria 10 ao quadrado? Então, essa é a representação aqui, invisível do que é o sistema decimal, ou seja, onde que estão esses 10, esses decimais, ou seja, a posição do número em relação à potência de 10. Ou seja, sistema numérico posicional, posição decimal, ou seja, multiplicando com 10. Então, por isso que o algarismo, onde está a posição, está multiplicando com alguma base, que no caso vai representar naquela posição. Então, a gente vai ver que sempre nessa posição vai ser sempre o algarismo da primeira casa à direita, que vai estar sempre multiplicando com 10 elevado a 0, que vai estar somando com esse 9, vai estar multiplicando com esse 10 elevado a 1, que vai estar multiplicando, ou seja, que vai estar somando esse 9 vai estar multiplicando com 10 elevado ao quadrado, e assim por diante, n vezes, e assim por diante, né? pela quantidade de casas que tiver, certo? Em relação a isso, eu vou entrar mais em detalhes como essa fluidez acontece, e transformar em outro sistema numérico e mostrar exemplos práticos em relação a isso. A gente vai ver na próxima aula. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, para não ficar muito estendido, é essa fluidez. Como diz, o sistema numérico não surgiu de um dia para o outro, sabe? E a relação assim, que ele tem hoje em dia, a construção que ele teve lá, foi baseada em todo o processo, né? E que a gente vê hoje em dia, vou mostrar na próxima aula, a outra interpretação que vocês precisam ter a relacionar em operações da matemática, certo? Então, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E é isso. Qualquer coisa, sem dúvida nenhuma, se preparem para a próxima aula do nosso projeto MAT. Até mais.